Estou fazendo essa viagem com a minha filha, que é um ótimo lugar para visitar. Fazenda Babilônia. Feito pelos escravos. Teria aqui nessa fazenda uma enorme comitiva de burros tropeiros para trabalhar aqui o algodão e transportar o algodão para São Paulo, Rio de Janeiro e para Bahia. 3 meses para ir para o litoral, 3 meses para retornar. O algodão, chegando ao litoral, ele era exportado à Inglaterra também. Então teve uma grande produção aqui nessa fazenda, né? E esse Joaquim Alves de Oliveira, ele foi um goiano que nasceu em Pilar de Goiás. Ela tem grade feita de madeira e o piso sofreu uma adaptação, não seria esse piso, seria chão batido. E esse madeiramento incrível que está aqui é o travamento de um grande engenho de cana-de-açúcar que funcionava aqui dentro do salão. Para vocês terem uma noção melhor sobre o engenho, temos um quadro aqui que retrata melhor essa ideia de como funcionava o grande engenho de cana-de-açúcar que seria aqui dentro da casa. Esse quadro, então, ele retrata o grande engenho de cana-de-açúcar que era movido pela força da natureza, pela água. Teria roda d'água, os eixos para mover as moendas. Do grande engenho, que teria então aqui o madeiramento, o travamento, é esse aqui. Mais de 70% é original, não tem prego e não tem parafuso, porque não havia ferro em Goiás. O ferro tinha que vir no lombo do burro, com suas broacas. Broaca é essa bolsa feita de couro, com a cangalha no centro. Então, tinha que transportar as mercadorias no lombo do burro. Então, trazia ferro do litoral suficiente para fazer ferramentas. Então, na estrutura original não tem prego e não tem parafuso. Tudo é madeira, tudo é encaixado, tá? Não tem ferro. E trazia também do litoral, porque aqui em Goiás não tinha, trazia sal, se tornava uma grande moeda através de troca. Trazia também pólvora, que seria muito importante para ele, né? Então, essas coisas que vinham do litoral, essas mercadorias, tinha que vir através do lombo do burro, porque o carro de boi era um meio de transporte utilizado só nas proximidades da fazenda. O tempo de viagem era muito longo, 3 meses então para ir, 3 para voltar. Então seria 6 meses viajando com as comitivas. Bem, engenho de São Joaquim, hoje nós estamos conhecendo a Babilônia. Uma grande estrutura, uma casa toda feita de madeira, né? A base enfincada tudo é aroeira, em cima nós encontramos o ipê, que é uma madeira bem típica da região. 1819 recebe a visita de um francês botânico, Augusto de Saint-Hilaire. Esse francês, quando passa pelas províncias de Goiás, teve que passar aqui nessa fazenda, seria ponto de referência. Quando ele chega aqui, ele encontra uma grande desbravação, encontra essa grande estrutura dessa casa, e encontra também uma enorme senzala na fazenda. Tudo que pertenceu ao trabalho da escravidão na fazenda não manteve. Por quê? Senão estaria mantendo todo aquele processo ao longo do tempo aqui na fazenda. Então não tem. Ficou a casa porque uma parte é residência e hoje a parte do engenho também é residência do proprietário, hoje o seu Antônio e a dona Thelma. Mas ao longo do tempo também foi residência. Essas aqui as taxas para fazer melado, fazer rapadura, né? A forminha da rapadura, maceira para bater o melado, né? Para poder chegar ao ponto de colocar na forma. Temos um monjolo aqui, mas lá no final nós vamos ver um funcionando. Esse aqui se chama maceira,
mas é a macieira do açúcar, porque você colocava, enchia isso aí de melado, né? Forrava o fundo com a folha da bananeira e colocava-se a argila por cima para fazer o açúcar de forma. Açúcar mascavo hoje, pode ver. Tem mais de 30 bois de carreiro aqui na fazenda. Festival da Festa de Trindade, Badiana Velha, Pegnópolis, aos povoados ao redor aqui, Jaranápolis, Caxambu, Radiolândia. Tem festival com a festa tradicional com os carros de boi, então vão com os carros de boi a essas festas. Tá? A capelinha, ela passou por uma restauração em 2008, mas todos os traços original. A casa é tombada como patrimônio histórico desde 1965. O padre celebrava a missa de costa para o povo, celebrações todas em latim, separação na igreja, homem de um lado, mulheres de outro. Dentro da casa, todas as mulheres com essa treliça fechada, as mulheres lá dentro, na hora da missa. Aqui dentro, então, só a pessoa, o padre e a pessoa que auxiliar ele, fora os homens. Seria tudo separado naquela época. Esse buraquinho em forma de meia lua em volta da imagem no alto, o que significa? A lua crescente, a lua da prosperidade, é um símbolo da religião dos muçulmanos, aonde o islâmico se predomina em alguns países, tem lá na bandeira a representação a meia lua. Os espelhinhos é para espantar o mau espírito, o mal olhado, aquele que se vê, se reflete todo o mal. O candomblé lá na Bahia existe essa grande crença e usa o espelho como seu símbolo. Elos de corrente por toda a parede. O que significa a corrente, a escravidão, os escravos, era acorrentado. Gente, a nossa origem brasileira, 80% foi comprovado. Nós teve aqui 200 escravos trabalhando na fazenda. Está escrito aqui, ó. Prêmio conferido na Exposição Nacional de 1861. Dom Pedro II, imperador do Brasil, concedeu o selo para ele, por causa do som que ele tem. Peço desculpa para vocês por não saber um código, mas são através de código que anuncia velório, missa, casamento, né? O almoço está pronto, qualquer coisa. Mas então nós vamos badalar para nós ouvir o som do sino, né? O pequenininho para dar combinação. Que som, hein? Então, e mais, geralmente, gente, os sineiros seriam surdos. Será por quê, né? É interessante, igual eu ia falando, sobre as estruturas. Tudo bem arejado, as portas grandes, a estrutura muito alta, né? Bem arejado. Mas é as camas. Essa cama tem uma expressão original, é uma expressão popular que dá origem a ela. E a expressão popular é: vou espichar o couro. Espichar o couro é porque quando for deitar na cama feita de couro de vaca, o famoso catre, o couro espicha. Os colchões palha de milho, de capim, o colchão mais sofisticado da época, crina de cavalo. E essa é uma cama de casal, viu? Muito estreita, curta, né? Mas seria assim. Essas peças sobre a cama são utilizadas na apresentação das cavalhadas de Pegnópolis, onde apresenta os mouros e os cristãos. Foto do proprietário atual, São Antônio, participou com mais de 30 anos. Não está podendo ter evento, eu acredito que esse ano não tem. Aqui algumas pecinhas, muito conhecidas, outras não. Aqui nós temos um escovão, que seria uma enceradeira, teria um cabo de madeira, né, para você apoiar a mão. Colocava a esponja, ele em cima e ficava esfregando o piso para dar brilho. Máquina fotográfica parecendo um radinho. Aqui a forma de fazer vela, colocava pavio de algodão e sebo de vaca para poder fazer vela. Carro de boi tinha que pagar imposto. E tinha placa. Tinha placa para ele. E essa peça, uma peça muito importante, gente. Eu achei interessante o nome, né? Muito elegante, mas a serventia também era muito, muito importante. Crister é o nome dele. Supositório para dar lavagem intestinal.
E o azeite auxiliava ali naquele processo todo ali, tá? Então tá aí. Aqui nós temos uma cela feminina, que a mulher não poderia usar calça, era só vestido, né? A mulher tinha que andar sentada de lado, o cilhão, tá? Ou então cilhinho para algumas pessoas, mas se define se é a cela feminina. Uma peça só dessa aqui, que se chama caçamba, e o nome então estribo também, né? Para poder apoiar o pé. E o porquê de uma porta dando sequência de um quarto, né, para o outro? Esse quarto do outro lado seria das filhas mulheres. Aqui estaria o pai e a mãe. As filhas tinham que entrarem e saírem pelo quarto dos pais. E andaram passando pelo Brasil todo. Então, deixaram aqui um famoso mosquetão de fabricação alemã de 1908, funciona a bala. Acabou a bala, vai na baioneta, tá lá na ponta. O cap e o capacete de um soldado da coluna plástica. Os revoltosos passaram aqui. Não existe mais senzala na fazenda, mas seria enorme. Ficava no pátio de cima da estrutura aqui da casa. Só um quadro lembrando todo esse projeto, né, de senzala. No desenho da cruz, representando a paisagem lá fora, tem uma árvore ali atrapalhando a visão. Tem uma capela. Hoje naquela capela é um cemitério particular da família. Foi sepultado o pai e a mãe da dona Thelma. E essa senzala ficava na parte de cima, onde abrigava os 200 escravos que trabalhavam na fazenda. Então teria uma grande produção na fazenda para poder manter os escravos sempre a rotina do trabalho, né? Estrutura da parede, aqui não tem adobe, não tem tijolo. Aqui tem pau a pique. Esse aqui, gente, é o gavetão. Comunicação entre a cozinha e a sala de jantar. Foi usado para passar os pratos. Por que isso aqui? Para os escravos não ter contato com os proprietários da fazenda na hora da refeição. Então, do outro lado, estaria os escravos fazendo a comida. Colocava nele, empurrava para depois servir a mesa. E aqui, essa mesa e esse banco estão aqui há mais de 200 anos. Foi usado então pelo Joaquim Alves Oliveira, sua família, e o tempo passa. Em 1864, o padre Simeão Estelita Lopes Zedes compra essa fazenda. E ele compra a fazenda de porteira fechada. E ele deixou inicial aqui, ó, PS. PS foi padre e é bisavô da dona Thelma. Gente, para vocês que estão chegando, bom dia, bom dia. Pode chegar mais, as meninas vão atender vocês ali, tá? Então, foto do bisavô da dona Thelma, que realmente foi um padre, teve 11 filhos. Padre nunca pôde ter filhos, segundo a doutrina da igreja, mas houve grandes brechas, fiscalização precária, tudo muito mais difícil, isolamento. Padre teve filhos. E também, além dessa novela Araguaia, teve Rei do Gado, e a mais antiga novela que cenas aqui foi a Renascer, 1993. Isso é história, né, Débora? Mas o monjolo sempre foi utilizado para pilar o arroz, o café, quebrar o milho para canjica, né, fazer o fubá de canjica. Tadinho, pai, tadinho. Carreiro. Que tamanho de lindo. Aí. Ai, pai. Pode.
Lindo, né? Aqui tem dois morcegos. Tem.